A tragédia de Volbunkong. Hoje, mergulharemos em um dos eventos mais sombrios da história sul-coreana, o massacre de Uiryong, protagonizado pelo policial Volbunkong. Embriagado e perturbado, o policial Volbunkong desencadeou um tiroteio que resultou na morte de 56 pessoas e deixou outras 35 feridas antes de tirar sua própria vida. No dia 26 de abril de 82, um pequeno acontecimento desencadeou uma série de eventos que mudariam para sempre a vida de muitos. Enquanto Woo dormia, uma simples mosca pousou em seu peito. Aquela mosca aparentemente inofensiva foi o gatilho para uma série de acontecimentos que levaram Woo e sua namorada, Chun, a uma discussão acalorada. A atitude inocente de Chun foi a gota d'água para Woo, desencadeando emoções reprimidas levando a uma onda de tragédia. Ainda furioso, o homem deixou a casa, caminhando na direção da delegacia, apresentando-se ao trabalho às 16 horas daquele dia. De acordo com relatos de seus colegas, Woo consumiu uma exagerada quantidade de álcool durante o expediente. A ira de Woo já dominava o homem, utilizando a bebida como arma. Aproximadamente às 21h30, Woo retornou para casa, agredindo sua namorada e quebrou diversos móveis de sua residência. Sua mente já havia cedido com o espírito quebrado e cansado de brigar com suas frustrações, Woo caminhou para fora de casa com uma destruição. De volta à reserva de armamento, Woo pegou 2 carabinas M2, 180 munições e 7 granadas de mão. Alguns relatórios dizem que não havia ninguém no local quando Woo entrou, enquanto outros dizem que o homem foi capaz de intimidar os guardas para sair de lá com o armamento. De uma forma ou de outra, Woo estava armado para sua guerra particular. Com quase 200 munições e famoso por sua excelente mira, o soldado caminhou pelas ruas em busca de vingança. Todos aqueles que um dia Woo jurou proteger com a própria vida já não fazia mais diferença. Era aproximadamente 21h30. O massacre de Vuion havia começado. Entrando no posto policial, Woo disparou contra sua primeira vítima, assassinando 3 operadores de telefone dentro do local. Em seguida, Woo cortou todas as linhas de comunicação, neutralizando qualquer tentativa de pedido por socorro, o que dificultou bastante que o conhecimento sobre o ataque chegasse à polícia, atrasando sua resposta. Woo agora tinha tempo, e muita munição. O atirador dirigiu-se para Torogny, lançando uma granada no espaço comercial onde o maior número de pessoas se agrupava para comprar e vender produtos. Com a granada ainda no ar, Woo iniciou seus disparos contra a multidão. Ao menos 6 pessoas vieram a óbito instantaneamente. Horrorizados e sem entender o que estava acontecendo, as pessoas corriam para se abrigar. Os moradores próximos se rastejavam até o telefone apenas para encontrarem o aparelho mudo. Chun, a namorada de Woo, correu para investigar assim que ouviu os disparos. Não sabemos se, em meio ao caos e completamente cego pelo ódio, Woo foi ou não capaz de identificar Chun. Ele disparou, ferindo a moça de forma não letal, o que permitiu que ela sobrevivesse. O fato de Woo ser famoso por sua pontaria, e ainda assim não ter disparado na cabeça de um alvo tão próximo, é o que levanta a teoria de que ele foi capaz de reconhecer a moça por entre o caos. E como possivelmente ainda amava, algo dentro dele poderia ter feito com que ele errasse o tiro de propósito. Woo queria matar o maior número de pessoas possível, e ainda lhe restava muito poder de fogo. Utilizando sua posição como policial, Woo conseguiu acesso fácil às casas daquele vilarejo, alvejando cada um dos moradores. O atirador bateu de porta em porta, indo de vilarejo em vilarejo, espalhando terror e sangue naquela comunidade encurralada e sem meios de comunicação. Às 22h30, Woo fez seu primeiro refém. Kim Jo-dong, um jovem de 18 anos, movendo-se para Unjiri. Ele ordenou que o jovem conseguisse para ele uma bebida em uma loja de conveniência. Após ingerir o drink, Woo alvejou Kim, que faleceu instantaneamente. Logo depois, virou-se contra o dono daquela loja, disparando contra ele e toda a sua família que ali estava. Shin Woo-do, de 52 anos, foi capaz de escapar com um ferimento na perna, porém toda a sua família foi assassinada a sangue frio pela mira implacável de Woo.
O atirador manobrou sua fúria para o mercado principal local, disparando incansavelmente contra a multidão que corria, movida a pânico e adrenalina. Ao menos 18 pessoas vieram a óbito instantaneamente, enquanto muitas outras ficaram feridas gravemente. A Coreia do Sul chorava em meio ao caos que parecia não ter fim. Woo seguiu então para Pyeongchang, recarregando sua arma. Nesse próximo local, Woo continuou utilizando sua autoridade policial para entrar nas casas, assassinando 4 pessoas que dormiam em suas camas. Na casa ao lado, algumas pessoas despertaram e foram investigar o que estava acontecendo. Assustados ao verem um homem armado deixando a residência vizinha, os moradores questionaram os soldados. Woo respondeu que haviam agentes da Coreia do Norte infiltrados naquela região, usando aquela mentira para encobrir seus assassinatos. Ele foi então convidado pelo morador para jantar em sua casa junto com sua família. Aquele senhor acreditava estar convidando um protetor da nação, colocando-o à mesa junto com seus entes queridos. O fato de Woo ter aceitado indica que ele possivelmente não estivesse sofrendo com um surto psicótico ou um aumento de insanidade. Woo estava cansado de sua vida e sabia exatamente o que estava fazendo. Durante o jantar, o atirador reclamou de seu baixo salário e por ter sido transferido para fora de Busan. Quando um dos moradores fez algum comentário sobre suas munições serem falsas, Woo passou a disparar contra todos dentro da casa. Um a um, os membros da família foram alvejados, seguidos por mais pessoas que passavam na rua naquele momento. Woo deixou um total de 24 pessoas mortas no local antes de caminhar para a próxima vila. Sem conseguir contato via telefone, os moradores conseguiram chegar à delegacia poucos minutos após o primeiro disparo. Os agentes levaram aproximadamente 1 hora até conseguirem formar uma equipe contendo 37 oficiais que saíram na caça pelo atirador. O quartel da Força Nacional, entretanto, não foi notificado sobre o incidente até 1h40 da manhã seguinte. A essa hora, aproximadamente 4 quilômetros da estação policial de Kungril, Woo chegou à fazenda de San-Isu. Um senhor de 68 anos. O homem disse que estava perseguindo um comunista infiltrado e mais uma vez, abusando de sua autoridade policial, pediu que a família o acolhesse em sua casa. Uma vez dentro do local, Woo revelou quem realmente era, mantendo os moradores como refém. Já quase sem munição, com apenas mais 4 disparos restantes e 3 granadas, Woo chegava à etapa final de seu plano. Toda sua revolta e o mar de sangue que havia inundado a Coreia do Sul já parecia uma mensagem clara o suficiente para Woo. Seguindo aquela onda de terror, a polícia foi capaz de chegar à fazenda de Sun, cercando o local. Woo não tinha mais munição para trocar com os agentes e não estava em seus planos de ir para a prisão. Em meio aos gritos dos agentes que ordenavam sua rendição, Woo encontrou apenas uma saída. Removendo o pino de 2 granadas, Woo focou a porta principal, que não teve tempo de se abrir por completo. A explosão lançou o telhado da fazenda pelos céus, criando uma enorme chuva de sangue. 3 membros da família faleceram instantaneamente, enquanto o senhor de 68 anos ficou gravemente ferido. Woo foi obliterado no centro da explosão. O massacre de Urion havia terminado. Ao todo, foram 72 vítimas fatais e 35 feridos. Somados ao atirador, esse foi o maior ataque em massa na história, causado por apenas um perpetrador, e permanece como sendo o terceiro mais mortal até os dias de hoje. Foram 176 disparos de armas de fogo e 6 granadas de mão lançadas contra civis. Woo Bunko morreu aos 27 anos de idade, removendo a própria vida com 2 granadas de mão. Toda sua frustração e revolta, potencializada por uma possível depressão e autocobrança excessiva, foram escondidos por uma vida atrás de ordens e missões. A farda policial, que deveria ser sinal de respeito, orgulho e segurança, foi utilizada de forma desprezível para ganhar a confiança de moradores, conseguindo acesso fácil às casas e famílias totalmente indefesas. Infelizmente, levado pela fúria e frustração,